Bom dia a todos, caros amigos do GASFA. Nós estamos nesse domingo 20 de dezembro, aqui no GASFA, procurando fazer uma pequena palestra presencial. Estamos aqui em umas 10, 12 pessoas, vai ser muito bom. Nós vamos daqui a pouco chamar a Leila, que é nossa amiga e palestrante. Eu queria dizer para vocês que esse ano foi muito complicado para todo mundo, mas mesmo na adversidade, nós encontramos o nosso caminho com Jesus. Os estudos do Evangelho prosseguiram o ano todo e cada vez prosseguirão mais, porque esse é o novo caminho. Então, convido a todos para elevarmos o nosso pensamento a Deus, agradecendo pela vida, agradecendo pelo GASFA, por esses trabalhos que momentaneamente se interromperam, mas que certamente voltarão brevemente. Jesus amigo, suas bênçãos, Pai, para que possamos prosseguir na nossa jornada com bastante entusiasmo e alegria e na certeza do amparo espiritual que vem do alto. Fica conosco, Senhor. Graças a Deus. Bom dia a todos. Pegando o gancho com a fala do Daniel, nós podemos afirmar que quem vem pela primeira vez a essa casa, a casa de Francisco de Assis, nunca perde a luz dele e a gente está sempre conectado com ele, né? Nos passos de Jesus. Então, podemos afirmar igualmente que o saldo desse ano foi muito positivo, de grande valor, porque nós nos entregamos com afinco e com entusiasmo aos desafios novos. A coisa virtual, por exemplo, ao estudo, a interiorização que a pandemia nos convoca, e estamos aprendendo com as lições novas, com os desafios novos que nos chegam sempre. Então, hoje a proposta é estudar um pouco sobre Jesus e sobre sua mensagem. O título aqui do trabalho, eu inventei, O Mensageiro, Extraordinária Mensagem. Porque realmente a mensagem trazida por Jesus foi marcante, amorosa, definitiva e poderosíssima, porque não haverá nenhum tempo futuro em que ela será esquecida. É claro que ela foi adulterada, mas essa mensagem, com o tempo, também é depurada e chega, pelo esforço dos estudiosos, àquilo que realmente deve chegar, ao entendimento do sentido que Jesus propôs nos seus ensinos. Todos nós, espíritas, já conhecemos essa personalidade, Jesus. Como é que a doutrina apresenta Jesus para nós? Como a personalidade, a individualidade extraordinariamente pura, extraordinariamente capaz, o enviado, o emissário de Deus, para trazer o pensamento divino para a humanidade. A intenção de Jesus é clara, é humanizar essa humanidade, essa grande família humana, que ao seu tempo ainda parecia um tanto quanto voltada apenas para os interesses materiais próximos, sensuais, do ganho, da ambição, entregues muitas vezes às ilusões do mundo. E Jesus vem com uma proposta completamente nova, realmente subversiva. E ele se apresenta como reformador, como libertador, como expoente máximo da perfeição humana. E ele não veio só. Nós podemos até pensar amanhã, no dia 21 de dezembro, em que repetirá nos céus o mesmo fenômeno da estrela de Belém. A conjunção
dos dois grandes astros, Júpiter e Saturno, no mesmo grau de longitude. Isso aconteceu para anunciar a vinda do Messias, do ungido do Pai. Então, nós sabemos que, pelos estudos dos pesquisadores, daqueles que se debruçam sobre a interpretação dos fenômenos, que essa estrela, e segundo Allan Kardec, em Gênesis, ele diz que essa estrela não tinha nada a ver com os fenômenos astronômicos daquele tempo. Nada comparável ou que se explicasse aquele fenômeno da estrela de Belém. Então, ele considera a possibilidade de ser um conjunto de emissários divinos, um conjunto de espíritos evoluidíssimos, que participaram da vinda de Jesus, anunciando para os 4 cantos do mundo. E somente os sábios, os magos, puderam vê-la e segui-la. E ela parecia ter vida própria, como de fato tinha, porque parou em 2 lugares, Jerusalém e Belém, indicando onde os magos, que eram os sábios, os médiuns da época, aqueles que tinham uma percepção melhorada da vida, então, olhos de ver ao qual Jesus se reporta em muitas ocasiões. Aqueles que tinham olhos de ver, como os magos da época, que eram sábios, que pesquisavam aritmética, física, química, astronomia, todos os assuntos atinentes aos interesses humanos, foram tocados por aquela luz, que é simbólica, que vem representar que Jesus, de fato, veio para ser a luz do mundo e trazer os ensinos que revolucionam o nosso pensar, que reformulam os nossos pontos de vista e, ao mesmo tempo, nos oferece uma grande esperança, porque ele confia no ser humano, ele sabe dos nossos potenciais, ele vem trazendo gradualmente os ensinos, mas, diferentemente dos outros líderes, ele os vivencia. Essa é a grande diferença da liderança de Jesus. Não houve um ensino sequer que ele não tenha vivenciado, exemplificado. Então, são muitas iniciações que ele faz para o nosso caminhar nessa jornada evolutiva. Mas de uma forma doce, de uma forma amorosa, de uma forma possível, porque não nos propõe um peso maior para os nossos ombros do que aquele que nós podemos carregar. E sempre exemplificando a mansidão, exemplificando a busca da paz, exemplificando o conforto que quer oferecer aos menos favorecidos. Então, ele não busca nascer em Roma, por exemplo, próximo do imperador, filho do imperador, com poderes humanos. Não, ele prefere, para demonstrar que não é a posição do ser humano, não é a sua condição social, não é os atributos exteriores que vão definir a humanidade do humano. O que vai definir a humanidade do humano é a postura, a integridade que ele é capaz de construir ao longo dos tempos, com a prática, com a aplicação dos ensinos de Jesus. Então, nós podemos perceber que, além da estrela de Belém ser um símbolo que vai mostrar a necessidade da luz, e que Jesus é a luz do mundo, nós temos como símbolo, por exemplo, do nascimento de Jesus, a manjedoura, que é o lugar de alimentar os animais. Ele é o pão da vida, ele é o nosso alimento. Então, enxergando Jesus assim, como o alimento do espírito imortal, nós estaremos bem na nossa caminhada. Porque é preciso considerar que, na medida que nós nos aproximamos dele, nós nos tornamos fortalecidos, imbatíveis,
capazes de enfrentar quaisquer circunstâncias, mesmo que elas sejam muito desagradáveis, porque nós nos manteremos serenos, confiantes no plano de Deus a nosso respeito. Então, Jesus é o avatar, aquele que vai à frente, aquele que construiu a sua própria edificação. Ele divinizou-se e quer trazer para nós a oportunidade de nos divinizarmos também, qualificando a nossa humanidade. E ofereceu um roteiro de grande singeleza, de grande importância e profundidade. Que roteiro é esse? O roteiro que começa lá no Sermão do Monte, que é o sermão da ascese humana, demonstrando as qualidades dos cidadãos do reino dos céus. Somos todos convocados a fazer parte desse grupo de cidadãos do reino dos céus. Mas para ser cidadãos do reino dos céus, temos que ser corajosos, temos que ter lucidez, temos que realmente ter a força para adquirir, alcançar, construir essas virtudes que vão compor aquilo que é o tema central dos ensinos de Jesus. O tema central dos ensinos de Jesus é o reino de Deus. O reino de Deus que ele declara não se manifesta de forma exterior, mas o reino de Deus já existe em germe, dentro de cada um de nós. Só precisa ser trazido à tona. Como? Nos tornando realmente humanos melhorados. Como é que nos fazemos humanos melhorados? Quando nós entendemos que o caminho para Deus é, na síntese oferecida por Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, é uma escala. A si mesmo em primeiro lugar, ao próximo e a Deus sobre tudo. Para amar o próximo, eu preciso amar e reconhecer a minha divindade em latência, que já existe dentro de mim. Então, a primeira e principal tarefa que nós devemos observar, enquanto estamos aqui jornadeando pelo mundo material, é a tarefa de olharmos para nós próprios. Buscar interiorizar. Por isso, a pandemia é um tempo luxuoso de oportunidades. É um convite à interiorização, ao autoconhecimento, à busca de nós mesmos. Então, o endereço nosso íntimo tem que ser buscado. Muitos de nós humanos vivemos assim, na superficialidade, naquele horizonte de conforto, na rede, sem observarmos o que realmente acontece dentro de nós, a nossa existência com os seus próprios significados. Nós somos muito mais do que aparentamos. Nós temos parentesco com Ele, com o Criador do mundo. Então, somos irmãos de Cristo, que alcançou esse patamar evolutivo iluminado. E faz o convite para nós, na figura de mestre, que sabia o que falava. Ele ensinava como nenhum outro. E as palavras que traziam eram palavras de vida eterna. Então ele se coloca como mestre, mas é um mestre pastor, porque nos conhece a todos pelo nome, sabe dirigir-se a nós, sabe sintonizar-se conosco, e nós, como ovelhas, nós o identificamos e atendemos a ele, quando temos já uma percepção trabalhada do significado dessa permanência de Jesus por todos os séculos entre nós. Então, nós nos sintonizamos com ele. E ele vem como pastor não para indicar esse caminho ou aquele, porque ele nos respeita em nosso arbítrio, mas para nos reconduzir quando nós entramos e nos desviamos pelos descaminhos da vida. Ele vem com a intenção de nos preservar da dor, do problema, do sofrimento, da dificuldade. Como é que ele faz isso?
ensinando-nos, mostrando para nós com doçura e mansidão os caminhos que devemos buscar. Então ele nos convida, porque o jugo dele é leve, o fardo é leve, o jugo é suave, diz ele. Então podemos buscá-lo com tanta confiança e com tanta certeza, porque ele já anunciou que estaria conosco até o final dos séculos. Ele não nos abandonará, como o pastor consciente não abandona nenhum dos seus filhos. Nos seus ensinos, que são sentenças, princípios, parábolas, sermões, ele traz o ensino de uma forma que todos ali possam, na medida da sua maturidade espiritual, compreender. Por exemplo, para os pais que sofrem a dificuldade da ingratidão de alguns filhos, ele traz a parábola, por exemplo, do filho pródigo. Para as mulheres que são cuidadosas, que somos, muito voltadas para os detalhes, ele fala da pérola perdida, naquele colar. O colar que não terá a mesma beleza, harmonia e significado se faltar apenas uma das pérolas. Então ela se debruça nessa busca da pérola que se perdeu. Então ele entende a alma feminina, por isso ele é psicoterapeuta, o mais excelente, entende o ser humano. Ele se aproxima do surdo, mudo, e fala éfeta, que é para abrir os canais da comunicação, daquele que se encontra isolado, sem poder crescer, sem poder evoluir. Então nós temos todo um conjunto ambientado nos conflitos, nas crises, nas dificuldades de cada um daqueles. E são problemas humanos de todos nós, que muitas vezes nos tornamos surdos à evidência das mensagens e das lições que nos são trazidas a toda hora. Então convém refletir na grandeza desse mestre reformador, que fez cair por terra aquelas instituições sabáticas, por exemplo, dos judeus rigoristas, cuja legislação proibia a liberdade humana. Então ele faz cair por terra a história do sábado. Ele não respeita isso, porque ele sabe que o homem vale muito mais do que a alma vale mais do que o corpo. O homem vale muito mais do que uma cogitação legislativa, de lei. Então ele ultrapassa aquilo tudo que é instituído. Mas ele vem afirmando que não quer destruir a lei, mas quer dar para a lei, o verdadeiro significado. Então ele vem podando tudo aquilo que tem caráter muito mais humano do que divino. Porque nada que foi acrescentado à lei, por exemplo, judaica de Moisés, ao mosaísmo, tudo aquilo, os 613 preceitos instituídos por Moisés, não eram divinos. Eram muito mais para preservar a saúde, a higiene, ou manter o povo nas regras do controle. Então, é preciso estudar, considerar, interpretar a Bíblia, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, na justa medida, porque há interpolações. Por exemplo, lá está escrito a genealogia de Jesus, mas Jesus não se firmou como esse que dividiu a época, o tempo em antes e depois dele. Ele não se firmou por causa da descendência davídica. Aquela genealogia não se definiu como o enviado messiânico. Não. Ele se definiu pelo amor, que é o fundamento, a base da sua doutrina. O método, a metodologia que Jesus utilizou foi a ética da valorização do ser humano. Então, em nenhum momento, ele corta
corta a amizade com ninguém, nem mesmo com os discípulos que deixaram, os apóstolos, que deixaram de estar presente no seu momento mais difícil, da condenação, da crucificação. Ele retorna ao convívio deles, mas já de cara diz: a paz seja convosco. Sem cobrança, sem nenhuma censura. Ele compreende a nossa condição de aprendizes e nos oferece conteúdo para reflexão. Por exemplo, para a real conversão de Saulo, ele o elegeu como o vaso escolhido, porque ele se prendeu à qualidade forte de Saulo. Um homem preparado, um homem de caráter, um homem alucinado obsessivamente pelos seus deveres de cidadão. Então, ele seria capaz de levar à frente um compromisso. Um homem capaz de comprometer-se, com firmeza, com decisão. E deu no que deu. Tornou-se o apóstolo dos gentios. E chegou a uma unificação tão íntima com Jesus que ele afirma em certa ocasião: não sou eu mais quem vive, é Cristo que vive em mim. E esse é o propósito da vinda de Jesus. Que nós possamos caminhar no sentido de nos unificarmos a Ele, a Cristo, porque ninguém chegará ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O propósito de Jesus é nos conduzir para Deus. Porque a boa nova, o Evangelho, não é de Jesus. Ele é o autor, embora não tenha escrito nada. Ele é o autor da boa nova de Deus. Porque ele traz o quê? O pensamento de Deus, que quer nos dar o reino, quer nos oferecer como participantes desse reino de luz. E olha a maravilha desse evento do nascimento de Jesus. Começa com a estrela de Belém, luminosíssima, que aparece 6 anos antes da data estabelecida como data do nascimento de Jesus, 25 de dezembro do ano 1. 6 anos antes significa que Jesus nasceu, de fato, 6 anos antes do que está estabelecido. Né? Mas isso não importa, é um detalhe. É um detalhe sem a menor relevância. Né? Depois disso, vem os magos, que representam as etnias diversas que habitam o mundo. Então, tem branco, tem amarelo, tem negro, na figura de 3 reis magos, mas que os estudiosos disseram que mais de 10 magos vieram do Oriente para homenagear Jesus. E isso representa um convite que nós também podemos, alcançando a sabedoria, homenagear Jesus. Quando nós percebemos a importância desse acontecimento magno que iluminou a humanidade. Representa o começo da maturidade, da prontidão humana para se oferecer como é que chama isso? Vaso, né? Para receber as bênçãos, as elucidações que vão iluminar o espírito imortal. Estamos nessa fase, né? Nessa condição evolutiva que podemos nos imbuir das ideias santificantes. Porque a santidade e a plenitude são propósitos e anseios legítimos de todo ser humano. Mas é conquistado, é coisa conquistada. Não se vende, não se compra. Então nós, a pouco e pouco, vamos crescendo em sabedoria e na capacidade de amar a nós, depois estender ao próximo, porque já compreendemos a nossa natureza, aí nós vamos ter condições de compreender a natureza do outro e de reconhecer que é muito difícil nós interpretarmos o jeito, o ponto de vista, porque cada um de nós está num patamar evolutivo diferente. Jesus não nos nivela, ele sabe que cada um está num patamar diferente, cada um de nós vivenciou desde o princípio experiências diferentes,
Então eu vejo a vida de um jeito, ele vê do outro, o outro vê do outro. Então nós não podemos uniformizar. Cada um tem a sua riqueza. Cada um tem os seus potenciais, alguns desenvolvidos, outros não. Mas a proposta é que todos alcancemos, um ajudando o outro que pode menos, alcancemos a finalidade última, a meta última dessa existência, que é o aprimoramento, é aperfeiçoamento, é toda essa conversão de Saulo para Paulo, de Simão para Pedro, de Magdala, de Maria Magdala para Madalena. Então, são exemplos fortes da força da persuasão, do carisma do mestre, que é libertador. Jesus liberta Paulo de toda a culpa, de toda a reviviscência do que tinha acontecido antes, porque ele se entrega de corpo e alma com maior entusiasmo para a tarefa nova. Pedro não fixa toda a sua energia no momento da negação, na culpa da negação, não. Pedro continua guiando os discípulos, buscando soluções, participando na instalação das várias eclésias, junto com Tiago, com Paulo, com os apóstolos. Eles se tornam fortes. Até a sombra de Pedro curava aqueles que passavam por ali. Então, a sua força, a energia conquistada, o magnetismo pela união íntima com Cristo que existe dentro de nós. Maria, que vivenciou uma vida, dizem os estudiosos, voltada mais para as coisas sensuais, materiais. Ela tinha o grande, como é que a gente fala? A beleza física, né? Que vem a ser também uma prova, né? Mas ela supera quando ouve Jesus pela primeira vez. Ela supera aquele modo de vida e se transforma na mais virtuosa, como exemplo para todas as mulheres. A mais virtuosa, a mais inteligente, a mais capaz. A ponto de liderar junto com os apóstolos e exemplificar, porque ela dá de si. Humberto de Campos conta a história de Madalena em Boa Nova, mostrando que ela renuncia a toda a comodidade, a todo o conforto, a beleza física, e vai conviver com os leprosos, que depois da crucificação de Jesus, buscam lá, nas praias do lago Genezaré, a presença de Jesus, não encontram, ela os direciona. Ela fica com eles, ela repassa os ensinos de Jesus. Ela foi carne e unha com Jesus. Muitos ficam criando, hipoteticamente, que Jesus teve um caso com uma da gente. Jesus não precisava disso, não. E nem ela. Então, eles se uniram no ideal de crescimento. E ela foi de tal maneira da confiança dele, que foi para ela que ele aparece em primeiro lugar, depois do grito da imortalidade da vida do Espírito, na ressurreição. É para ela. É a ela que ele confia essa alvissareira notícia, que a vida vence a morte. Então, as conversões vão se realizando assim, quando nós nos abrimos como receptáculo de bênçãos. Então, é preciso atentar para esse programa pessoal indelegável de cuidarmos do nosso íntimo, aformoseando o nosso espírito, iluminando-nos por dentro. Automaticamente, isso vai ser repassado para o ambiente em que vivemos. Porque somos semeados, sim, mas semeamos também. Então, essa forma de ensinar é a autêntica forma, por meio do exemplo, da postura. Quando nós nos posicionamos de uma determinada forma positiva, confiante nos planos que Deus tem a nosso respeito, não há nenhuma
nenhuma tristeza, nenhuma crise, nenhuma pandemia que vá nos interferir em nosso bom ânimo, em nosso contentamento e gratidão pela alegria de viver. Então, Jesus é libertador de todos aqueles que se viciaram antes, ou que falharam antes e que ainda conservam alguma culpa. Então, podemos confiar em Jesus e ir diminuindo as culpas, aproveitando as oportunidades para fazermos o diferente. Se nós formos desonestos, vamos criar o propósito de ser honestos. Se formos ambiciosos, vamos criar o propósito e praticar de sermos generosos, e assim por diante. Nós vamos substituindo aquilo que é negativo, que é sombrio, dentro de nós por luz. Então, é esse o caminho. Jesus, então, é libertador. A mensagem dele nos liberta de tudo aquilo que nós temos dentro de nós, que ainda nos mantém enrodilhados, por exemplo, com o passado, com os erros do passado, com as inquietações. Então, vamos aprendendo a pouco e pouco a libertação física, que é a diminuição dos apetites. A libertação intelectual, que é a busca da verdade que liberta. Então, nós vamos estudar, porque Deus não nos teria dado o pensamento raciocinado se não fosse para que nós descobríssemos, por meio do estudo, da observação, tudo aquilo que possa nos favorecer em nossa caminhada. Então, a libertação intelectual. Por quê? Porque a ignorância é escuridão. A ignorância é sombra, é treva. E é a verdade, a luz que ilumina o mundo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então tem que buscar Jesus. Jesus que nos ensina por meio das parábolas. E que fala para nós assim, não se preocupem com os templos. Templo é muito importante. Ser católico, protestante, espírita, budista, etc. Mas o que importa de fato, e como a luz da estrela de Belém se dirigiu, não foi para os templos, foi para a periferia. Foi para aqueles que são mais ou menos marginalizados, que estão ainda mergulhados nas trevas da ignorância, que é a raiz de todos os males. Precisamos ajudar as pessoas no seu processo mental de evolução. Não é só dar o pão, o vestuário, mas ajudar, ensinar. Com a nossa postura, com o nosso exemplo e, às vezes, com a palavra. Então, Jesus disse para a mulher samaritana, lá no poço de Jacó, que Deus um dia deve ser reverenciado, adorado, em espírito e em verdade. Né? Então, o cultivo principal é a nossa espiritualidade básica, que vem sendo trabalhada no cultivo da bondade simples, que nos define como humanos, a compreensão, a tolerância, a capacidade de acolhimento, a capacidade de perdoar, como uma medida científica, terapêutica. Quando não perdoamos, aqui dentro fica um cancro, um espaço de mágoa que não nos deixam caminhar para frente. Então, Jesus vem ensinando como um grande conhecedor, uma criatura capaz de compreender o mundo e há um domínio dele sobre todas as coisas. Então, são os milagres, as cenas, por exemplo, da pesca milagrosa, da multiplicação dos pães, as bodas de Caná, que é onde ele inicia de uma forma alegre, porque casamento entre os judeus é festa para 8 dias, ou 8 semanas, não me lembro bem. É coisa de muito tempo, de muita comemoração, de muita celebração. É fato importante. E Jesus esteve lá, no seu primeiro momento público, a converter água em vinho. Então, poderoso Senhor Jesus, libertador, reformador das leis, porque dá-lhe cumprimento exato, pastor,
mestre e médico, que cura, que demonstra pelo seu poder toda a amplitude de realizações em favor daqueles enfermos, dos obsidiados, dos leprosos, dos cegos, dos surdos, há toda uma gama de depoimentos em torno da atuação efetiva de Jesus. Então, faltou para nós colocarmos como símbolo desse grande acontecimento os pastores. Os pastores que também foram alertados pela voz dos anjos. Aqueles espíritos que vêm dizer: hosana, hosana nas alturas, glória a Deus nas alturas, paz aos homens de boa vontade, vontade de ser bom. E convida os pastores, indicando que o emissário divino ia nascer em tal e tal lugar. E eles foram encontrar Jesus e o homenagearam. Só que voltaram para as pastagens e continuaram na sua rotina. Não há notícia de que nenhum pastor tornou-se apóstolo de Jesus ou seguidor de Jesus. Ocorre esse desafio para nós. Conosco. Podemos permanecer assim, sem dar ouvidos ou sem dar importância ao grande fenômeno, ao grande, extraordinário acontecimento que tem o propósito de nos oferecer uma condição iluminada de vida. Podemos nos manter na rotina pastoreando os bichos. Mas podemos, ao invés, buscar luz, buscar entendimento, buscar com firmeza, decisão e determinação aquilo que Deus vem oferecer para nós, que não é espírito de temor, mas espírito de amor e de moderação, sabendo fazer boas escolhas, porque nos sabemos já responsáveis por todas as nossas escolhas. Porque a doutrina dos Espíritos vem nos mostrar, né, que a cada um, de fato, segundo as suas obras, e que nós nos tornamos enormemente responsáveis por nossas escolhas, e isso nos faculta ou sofrimento ou alegria de viver. Para encerrar, eu quero indicar para vocês esse livro do Richard Simonetti, que trata muito bem desse assunto, Paz na Terra. E esse outro, Para Viver a Grande Mensagem, que eu me permito ler só um pedacinho, acho que eu já passei da hora, né, Daniel? Não passei? Ele diz assim, no seu último capítulo, viu? Somente o amor vivido em sua plenitude pôde fazer de Jesus mais que simples taumaturgo, mais que simples profeta, aquele que vivia na retidão. O taumaturgo é isso, o que anuncia e vivencia com retidão seus ensinos. Mas o santo dos santos, mais que simples mestre, o condutor das almas, mais que simples embaixador, mas o Filho de Deus. Só o amor pôde envolver a manjedoura de magnetismo tão profundo e contagiante que ela atravessou os séculos, tornando-se o símbolo eterno da redenção humana. Hannah Wolff, no seu livro Jesus Psicoterapeuta, diz que Jesus, e eu anotei aqui, libertador, reformador, tal. Jesus, historicamente, um homem completo. A finalidade que ele trouxe para a sua missão, a meta, é a humanização do homem, considerando a dimensão de uma existência humana autêntica. Ele vivenciou autenticamente e ensinou para nós que seja seu sim, sim, e seu não, não.
Quem pega no arado e olha para trás indeciso, não é digno do reino dos céus. Essas e outras sentenças, ele disse com grande propriedade. E para finalizar mesmo, eu vou contar para vocês como é que Jesus fazia a imagem de si mesmo. Um semeador saiu a semear. Aliás, esse semeador, como todo bom camponês, amava a terra que recebia as suas sementes. O céu, que ele mandava sol e chuva sobre justos e injustos. É o universalismo, o caráter universalista da mensagem de Jesus. Para a germinação. As aves que enchiam a paisagem de sonoridade e vida. Seu amor se transfundia nessa doce alegria que perpassa nas páginas do Evangelho. Que vem a ser a missão de Jesus, né? Servindo-se de duas formas leves e penetrantes da tradição oriental e características do ensino religioso judaico. A sentença e a parábola. O semeador da Galileia percorre as estradas, os campos, as aldeias, as cidades, alegrando os corações com a boa nova do reino de Deus, que está prestes a realizar-se na terra. Como se vê, os motivos de sua pregação não são tristes, mas alegres. Ele trazia a boa notícia aos povos, anunciava a felicidade futura. Antes mesmo de Jesus nascer, já era motivo de alegria em Israel. Maria canta para Isabel o seu cântico de confiança na mensagem que traz nas próprias entranhas. Simeão e Ana louvam a Deus pelo advento do Salvador. Depois é João, o Batista, o profeta rude e violento, que saúda o Messias. Os apóstolos, alegremente chamados para o serviço de amor, que o seguem jubilosos. As mulheres que o acompanham na alegria de servir ao mundo novo que vai nascer. Os doentes que se curam, os cegos que veem, os paralíticos que andam, os leprosos que se limpam. E é todo um coro de louvores. Um mar de alegria rumorejando na Palestina, desde as margens do lago Genezaré até as margens agrestes do Jordão. As bodas de Caná são um momento alegre que prenuncia a missão redentora. Jesus viera salvar o mundo da tristeza em que a violência, a ganância, a maldade, a cupidez dos homens o haviam mergulhado. Então, podemos afirmar que o Natal de Jesus, Natal do Mestre, se reveste de perpetuidade, pois, se quisermos aderir, se repete todos os dias, fazendo nascer em nós, na manjedoura dos nossos corações, essa presença luminosa, a nos guiar em nossa caminhada. Gratidão.